Você já olhou o céu hoje? Que tal você dar uma olhadinha pela sua janela? E então, pessoal, você já conseguiu observar o céu à noite aí de onde você mora? Seja na zona rural ou na cidade. Observe que vocês terão diferenças dessa observação. Se vocês estiverem, né, em lugar muito iluminado, vocês conseguirão ver menos. Se for em local mais escuro, vocês vão observar melhor o céu. Mas o que foi que vocês conseguiram observar? Vamos lá, lua, estrelas. Conseguiram ver mais alguma coisa? Você utilizou algum instrumento para facilitar essa observação? Mas você sabe que eles existem, não sabe? Então, vamos conhecer melhor sobre esses aparelhos. Os objetos de observação, eles ampliam a imagem, dando a impressão de que o objeto que está bem distante está próximo da gente. Então, dá para ver os detalhes, né, desse objeto observado. Os principais objetos utilizados para a observação dos astros são telescópios, né? E a luneta é um exemplo de telescópio. Alguns telescópios, eles são instalados na Terra. São chamados de telescópios terrestres. Eles são muito bons, porém, a atmosfera da Terra pode prejudicar a qualidade da imagem. Impede, né, que a imagem tenha uma boa definição e que se conheça melhor os detalhes do astro observado. Existem também telescópios que são enviados ao espaço para que possa fazer essa observação e são conhecidos como telescópios espaciais. Esses instrumentos de observação, eles se encontram na órbita da Terra. Então, por isso, eles não sofrem interferência da atmosfera terrestre. Suas imagens são bem melhores que a dos telescópios terrestres. Eles oferecem bem mais riqueza de detalhes. A primeira luneta a observar astros foi essa daí, a luneta de Galileu. Em maio de 1609, ele ouviu falar de um instrumento de olhar à distância que o holandês Hans Lippershey havia construído. E mesmo sem nunca ter visto o aparelho, ele construiu a sua primeira luneta, em junho, com um aumento de 3 vezes. As pessoas usavam o outro aparelho para assistir óperas. Aí ele ouviu, ficou curioso, muito inteligente, né? Ele construiu a primeira luneta. A partir dessa luneta, ele conseguiu observar a Lua e suas crateras. Depois de imprimir o material, aí vamos dar um colorido para ele, né? Vamos colorir. Direitinho. Capricha aí, viu, gente? Pra ficar bem bonito. Vamos colorir a terra também, não é? Vamos recortar. Se vocês colarem uma cartolina, vai ficar melhor.
Agora aqui já tá recortado, colorido. Aí a gente vai fazer a montagem. Vamos utilizar isso aqui, esses cochetinhos, para prender um no outro. Depois a gente simula o movimento realizado pela Terra e pela Lua também, certo? Agora com a estrutura montada já, aí vocês podem perceber o movimento realizado pela Terra ao redor do Sol, certo? Ao mesmo tempo em que a Lua também realiza um movimento ao redor da Terra, certo? E desse jeito tudo segue, sempre assim, certo? Então, pessoal, hoje nós entendemos que a Terra realiza esses dois movimentos. Um em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, né, que gera dias e noites, e o outro é o movimento ao redor do Sol, né, que é o movimento de translação, que gera as estações do ano. Mas essa história nem sempre foi assim, né? Vocês lembram que houve um período aí da história em que todos achavam que a Terra era o centro do universo. Lembram lá de Galileu Galilei, que criou a luneta, né? Que ele melhorou um aparelho já usado por outra pessoa, né? A partir da criação dessa luneta, então que passou-se a observar outras coisas. Mas, falando em Galileu Galilei, eu trouxe um assunto bem curioso sobre ele, para vocês conhecerem melhor sobre esse assunto aí, certo? Então, veja o que aconteceu com ele, gente. Olha, Galileu Galilei, físico e astrônomo, nasceu na cidade de Pisa, na Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564. Abandonou a faculdade de medicina para se dedicar aos estudos da física. Ele realizou diversos estudos e aperfeiçoou a luneta inventada pelo holandês Hans Lippershey, de 1570 a 1619, né? Com esse instrumento, Galileu observou montanhas e crateras na Lua, lembra que nós falamos, né, na aula anterior, manchas no Sol e 4 satélites ao redor de Júpiter. Então, tudo isso graças a essa invenção dele, né, a criação da luneta. Essas observações tiravam a importância do ser humano como centro do universo, descontentando a igreja. Então, para a igreja, a Terra era o centro do universo. Tudo girava em redor da Terra, e não o contrário, que é o que a gente sabe hoje. Ao criticar abertamente o sistema geocêntrico, Galileu acabou recebendo sua primeira advertência formal da igreja, que condenava as teorias sobre o movimento da Terra e proibia o ensino que afirmava que o Sol estava no centro e os planetas giravam ao seu redor. Quando, em 1632, Galileu publicou seu polêmico Diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo, logo recebeu uma ordem para se apresentar em Roma. Vocês acham que ficou por isso? Olha aí. A condenação de Galileu. Em 22 de junho de 1633, saiu a sentença de Galileu Galilei. Ele foi considerado culpado por crimes abomináveis. Tá vendo? Olha, só a mudança do pensamento, essa ideia dele já foi considerado crime abominável. A pena seria cumprida nas masmorras do Santo Ofício. Galileu vestiu uma túnica branca, se ajoelhou e fez uma jura de que sempre acreditaria nos ensinamentos da igreja. Era a lei da igreja, né? Era o ensinamento da igreja, que tudo girava em torno da Terra, que tudo girava em torno do homem, que a Terra era o centro do universo. Então, abandonaria a ideia de movimento da Terra ao redor do Sol e jamais diria tais coisas novamente. Histórias nunca confirmadas dizem que quando se levantou, Galileu murmurou baixinho. Aí ele falou aí, "Epur si muove". E, no entanto, ela se move. A tradução. Então, gente, vocês viram que a vida de um cientista não é nada fácil. Ele tem que provar as teorias que defendem, né? Tem que ter provas. Não é fácil mudar a mentalidade de alguém, não é? Alguém que está com aquela ideia enraizada e, de repente, saber que não é daquela forma, é o contrário. Então, as coisas não são tão simples assim, não é? Mas, nós vamos dar seguimento agora falando sobre as constelações. Nós vimos, né, que os povos antigos,
eles já costumavam observar bastante o céu. E costumavam também agrupar as estrelas, né? Deram o nome de constelações a vários grupos de estrelas que eles consideravam que estavam juntas, né? Não queria dizer que estavam juntas, mas pela ótica humana, eles achavam que elas estavam agrupadas e formavam pessoas, figuras, objetos, animais, outras coisas. Então, eles deram nome para várias constelações. E essas constelações estão aí definidas, né, no decorrer do tempo, de lá para cá, elas não sumiram, elas continuam lá. Então, assim, são bem conhecidas, né, vários nomes de constelações. Exemplo, Cruzeiro do Sul, né, que nós podemos observar aqui. Nesse momento, a gente vai fazer aquela atividade lá do nosso livro, o Planisfério Celeste, da página 18 e 19. Eu baixei, entrei no site, imprimi, montei o planisfério, né? Ele até sugere que a gente use o material de cartolina, que é mais duro, para poder manusear melhor. Mas assim também dá para fazer o uso dele. Então, do lado norte, tem aí as constelações, e do lado sul também. O que é que a gente precisa fazer para encontrar as constelações? Nós vamos do lado norte, vamos procurar as estrelas, né? Vamos encontrar a direção norte, aqui onde a gente mora, né? Vocês vão olhar aí, e procurar essas constelações para ver se vocês conseguem encontrar, melhor dizendo. Do lado sul, a mesma coisa. Você vai olhar para o sul e vai procurar as constelações. Nós só temos que situar o mês, né? Porque aqui é o mês de março, nós estamos no mês de março, então iremos procurar as constelações que estão aí nesse horário do mês de março. A tardinha aí, certo? Então, vamos olhar para o lado sul e para o lado norte. Sinceramente, eu achei isso aqui um pouco complicado, mas vamos tentar, né? Vamos ver aí. Espero que vocês consigam montar também e a gente possa estar utilizando, tentando encontrar essas benditas constelações. Então, agora nós vamos seguir para uma atividade da página 20 do nosso livro. Abram aí, né? Passem aí logo após o planisfério. Então, nós vamos responder uma pequena atividade. E essa é a nossa atividade. De acordo com a posição do Sol no céu, complete a linha pontilhada da sombra projetada pelo objeto no solo. Então, na imagem A, nós temos uma bola aí no solo. Olhe a posição do Sol e identifique qual dessas três linhas pontilhadas aqui representam a sombra adequada, né? Então, se o Sol está de um lado, a sombra vai estar do outro, não é, gente? Então, vocês vão pontilhar, vocês vão cobrir esse pontilhado aqui, que representa a sombra correta, certo? A figura B tem o carrinho aí, um brinquedo. Observe a posição do Sol. Será que é ao meio-dia, esse Sol aí? Não é? Ao meio-dia ele fica no centro, né? Então, essa sombra aí, qual será? Qual das três? Claro, né, que se o Sol está aqui, a sombra também vai estar igual ao carrinho, né? Nem para um lado, nem para o outro, né? Se o Sol está no meio, a sombra estará no meio também. Então, vamos cobrir esse pontilhado aí. Bem facinho, não é, gente? Vamos para a segunda atividade? Observe a imagem abaixo e responda as questões propostas. Alguns países, como Brasil, Austrália, Estados Unidos, Papua Nova Guiné, têm estrelas e constelações representadas em suas bandeiras. Veja ao lado a bandeira do Brasil. Olha aí nossa linda bandeira, não é? Cheia de estrelinhas, que são constelações. Faça uma pesquisa e responda quais constelações e estrelas estão representadas na bandeira do Brasil. Em seguida, identifique-as na imagem acima. Vamos lá? Será que vocês conseguem fazer essa pesquisa? Vamos responder, né? Porque eu já fiz minha pesquisa e eu descobri, assim, coisas bem interessantes, né? A respeito da nossa bandeira e das estrelas. A resposta, né, é identificar as constelações. Vocês podem escrever aí. Eu vou ditar aqui pelo meu livro, porque são nomes bem complexos, né? Às vezes, aí eu preciso ler para vocês, tá certo? Então, vocês anotem aí quais são as constelações. Cão maior, cão menor, escorpião, triângulo austral, cruzeiro do sul, hidra, virgem, carina
e Oitante. São o nome das constelações que estão presentes aí nessas estrelas. Mas, gente, vocês sabem o que representam essas estrelas na bandeira, além, né, das constelações? O que quer dizer essas estrelas? Então, eu encontrei um textinho aqui bem legal e eu vou ler para vocês. Vocês só vão ouvir, tá certo? Vamos lá, olha. Em nosso calendário, o Dia da Bandeira é comemorado em 19 de novembro. Agora, tente lembrar como é a nossa bandeira. Então, vocês já estão vendo aí, né? Nela, nós vemos as cores amarela, verde, azul. Vemos até as estrelas. Pois é, a bandeira brasileira tem forte influência da astronomia. A bandeira original possuía 21 estrelas, que representavam os 20 estados e a capital federal. À medida que novos estados foram criados, novas estrelas foram acrescentadas à bandeira. Hoje, nossa bandeira possui 27 estrelas, que representam os 26 estados do país e o Distrito Federal. Então, essas constelações, né, que eu já falei, que vocês já responderam no caderno, no livro, né? Elas representam os estados brasileiros. Só, gente, que essa bandeira, essas constelações, seria a imagem que foi vista no céu quando foi feita a bandeira, né? No dia 19 de novembro de 1889. Mas, só que de uma maneira invertida, ela está espelhada, essas constelações, porque é como se estivessem sendo vistas de lá de cima do espaço, né? Como se elas estivessem sobre o Brasil, naquele período, e vistas por fora, certo? Então, elas estão invertidas. Gostaram da ideia aí, da curiosidade sobre a nossa bandeira? Muito bom, né? Inclusive, tem, assim, vários aplicativos de celulares que a gente pode estar instalando no nosso aparelho e estar observando as constelações. São muitos, assim, muito curiosos mesmo, bem bonitos. As imagens bem bonitas. Então, vocês fiquem à vontade para estar fazendo isso também. Sejam curiosos, né? Vamos conhecer as coisas. Gente, nossa aula está ficando por aqui, né? Na próxima aula, a gente segue falando sobre o sistema solar e a Lua, tá certo? Então, tchauzinho.